Já estamos nos estúdios com o advogado Dr. Tiago Rodrigues e nós vamos trazer um tema muito importante, né? Que é o tema condomínio, né? Ele que atua fortemente, né, nesta área, neste campo de atuação, que é lidar com os condomínios, com esses conflitos, né, que existem aí, né, em alguns condomínios. Então, você vai poder acompanhar agora aqui no Jornal da Xodó, mas antes temos a nossa vinhetinha, né? A mais famosa do nosso início da tarde. Solta aí. Entrevista. Isso mesmo, já nos estúdios do Jornal da Xodó, né, o advogado Dr. Tiago Rodrigues, advogado condominial, que vai trazendo aqui informações importantes do setor, né, tirar algumas dúvidas de alguns ouvintes nossos e telespectadores que vivem, né, em alguns casos até um drama, né, como síndico ou como morador também no condomínio que reside. É isso, doutor Tiago? Uma satisfação, muito boa tarde recebê-lo aqui, viu? Boa tarde a todos, né? Para mim é uma alegria, estou muito feliz, é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o lançamento do livro, né? Foi um projeto que saiu, né, dos rascunhos, virou realidade, é um sonho realizado, né? Eu, juntamente com outros colegas do ramo condominial de algumas partes do país, como Goiás, Brasília, Maranhão, Piauí, Pernambuco, e eu sou o único sergipano nessa obra, né? Estou feliz, muito feliz com isso, né? Em poder compartilhar conhecimento, trazer conceituação sobre o direito condominial, né? Como você falou, é um desafio, né, nos dias de hoje, diante do crescimento contemporâneo, né? Um crescimento urbano. Tem crescido muito os condomínios, né? Praticamente mais de um quarto da população brasileira reside em condomínio. Então, a cada dia tem trazido desafios para o síndico, para os gestores condominiais, né? Acerca da viver em comunidade, né? Vem atrelando a sociedade, né? O retrato da sociedade está dentro do condomínio, incorporada no condomínio. Então, é um desafio muito grande para os profissionais, para os gestores, que é síndico, a administradora, até para os condôminos, né, que residem nos condomínios, para acerca de convivência, como lidar, né, enfim, é um grande desafio, é uma porta, né, muito boa. O campo condominial, para um profissional que quiser trabalhar, é uma oportunidade boa, um campo muito bom, mas desafiador. É isso aí, doutor Tiago. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse livro. Você entende muito do assunto, tem propriedade para isso, né? Mas eu vou começar, né, questionando um pouco assim, essa dificuldade enfrentada por alguns moradores, síndicos, né, numa sociedade não é muito fácil, principalmente num condomínio onde todo mundo se acha dono e todo mundo tem dado aquele palpite na hora de uma intervenção, de uma ata. Como lidar com essas situações, hein? Quais são as principais dificuldades enfrentadas aí, né, neste campo que o senhor atua? No campo condominial, o que seria o condomínio, né? Um grupo de pessoas proprietárias de uma área comum, né? Como um todo. Então, cujos moradores, condôminos a gente fala, são os proprietários, porque dentro do condomínio existe o condômino, que é o proprietário, morador isso. E inquilino, né? E quando a gente fala em campo condominial, a sociedade condominial com direitos e também com deveres, certo, né? Um direito de um se limita no direito do outro. Nós falamos a expressão 3 S's, eu gosto de falar 3 S's, que significa saúde, segurança e sossego. Então, todos os moradores, os condôminos, têm direito a usar, né? O direito condominial é um direito de propriedade, do qual cabe ao condômino usar, gozar e dispor da sua unidade, do que é seu. Porém, não é absoluto, desde que você respeite esses 3 campos, que é saúde, segurança e sossego. Então, ele usa aquele espaço, ele tem o direito à área comum, tem a cota dele, que é a própria, mas desde que ele respeite a saúde dos moradores, a segurança dos moradores e o sossego, consegue-se viver em harmonia. Isso aí. Doutor Tiago, complementar, vim parabéns aí pelo livro. A minha dúvida é o seguinte, porque no direito administrativo, que é público, aquilo que não é permitido, não está inscrito,
não pode recorrer. Sim. No direito civil, o que não é proibido é permitido. Sim. Eu tenho dúvida nessa questão de condomínio, é quando algumas normas, mesmo no regimento interno ou na Assembleia, né, ela extrapola os limites do bom senso. Como é que a gente age neste caso? Veja, o condomínio ele é embarcado por várias legislações. Primeiramente, a convenção condominial, que é a lei máxima do condomínio, é praticamente nossa Constituição, né? É igual à nossa Constituição Federal, é a convenção, onde ali especifica as áreas, os direitos, os deveres, as normas de eleição, a competência do síndico, direitos e deveres do síndico, conselho fiscal, conselho consultivo. E aí aqui também vem questão de multas, aplicação de multas, né? Seguro do condomínio. E vem o regimento, né? Do qual o regimento ele rege a conduta corriqueira do condomínio, tipo horário de entrada de visitantes, de saída, recolhimento do lixo, horário do uso da piscina, da churrasqueira. Então, vem o regimento. Maior do que a convenção é o Código Civil. O Código Civil, ele vem regulando a competência de forma geral, né, sobre os condomínios, dando liberdade para as convenções, desde que ela não contrarie a disposição. Então há esse choque. Se houver uma contradição entre a convenção e o Código Civil, prevalece o Código Civil, né? Quando há uma contrariedade, mas quando o Código Civil não estipula, por exemplo, o Código Civil fala que o síndico pode ser condômino ou não. Se ele fala condômino ou não, ele dá o espaço para que seja ou proprietário ou um terceiro. Mas a convenção pode estipular quem seja, um ou outro ou um. Então é uma escolha dela. Então tem determinadas atribuições no Código Civil que dá liberdade para a Assembleia, ou Assembleia não, a convenção decidir. Outro exemplo, síndico, o mandato é até 2 anos, mas o condomínio pode estipular 2 anos ou pode estipular 1. Isso, com direito à renovação. Então, são brechas que o Código Civil não estipula, mas a convenção pode estipular. Agora, quando houver uma contrariedade, prevalece o Código Civil, né? Sim. Okay. Doutor Tiago, algumas perguntas aqui, né? Esse tema é muito importante, porque as pessoas acabam vivenciando isso no seu dia a dia. Uma delas é o nosso amigo Carlos Alberto, está sempre interagindo conosco. Ele colocou assim: com relação aos condomínios, a perturbação do sossego é um câncer, é uma doença. Ou seja, é difícil combater isso, certo? Há medidas rigorosas para isso? Veja, é muito corriqueiro, é o nosso grande desafio, é a perturbação do sossego, né? Existe a lei do sossego, que regulamenta das 10 da noite até as 6 da manhã, certo, né? A questão do sossego, tem um decibéis, né? A limitação, mas é aquela questão, depois de 10 horas você não vai vai ligar seu som alto, né, para ouvir, você podendo ouvir isso durante o dia. Então há uma diferença, né? Mas em relação ao condomínio, o que é que acontece? Primeiro ponto, a gente tem que se valer do bom senso. O seu direito limita-se no do outro. É que nem cigarro. Nós também presenciamos muito essa problemática da fumaça. É o que vale a barulho, o que incomoda, né? Você está dentro de casa, eu mesmo particularmente, às vezes vem fumaça de cigarro para dentro da nossa área de serviço onde está estendida a roupa. Ou seja, minha esposa lava a roupa, até usa amaciante e tal, de repente ela está fedendo a cigarro. Isso. Né? E aí isso é corriqueiro, né? Mas aí primeiro ponto é o bom senso. Conversar, digo, olha, está atrapalhando. Se persistir, aí procura o livro de ocorrência, procura um preposto do condomínio para averiguar ou competente advertir ou não. Porém, o que difere no condomínio? Se o barulho, a perturbação do sossego incomoda somente um morador, é direito de vizinhança. Aí o síndico, ele não é obrigado a intervir. Claro que ele pode procurar intermediar. Mas se incomoda somente um, é somente as partes, o síndico procura intermediar. Se não houver, eles procuram buscar o caso via judicial. Se incomodar 2 ou mais condôminos, aí o síndico tem o dever de autuar ou, se persistir, multar e continuar persistindo, aplicar multa
por até 3 vezes, ou então aplica o código até 10 vezes, até ele se tornar um condômino chamado antissocial, que é aquele que não se adequa... Buscando alguns caminhos, né? Para poder evitar esse tipo de situação, né? Isso. Primeiramente é o bom senso. Ou tentar corrigi-lo de alguma forma. Isso. Se não houver correção, aí sim enquadra-se como antissocial, no qual a Assembleia se reúne para que determine que o síndico tome providência. Aí dando liberdade para que o síndico ajuize uma ação para expulsar aquele condomínio. No caso de um visitante, sou morador de um apartamento e eu convido alguém para minha casa. No caso de excesso dele, sou eu que respondo. Sim. Muito boa essa pergunta. Sim, porque o convidado é seu. Quando o convidado chega na sua residência, a primeira coisa é na portaria. A primeira coisa que acontece é ele bater na portaria. Né? Se identifica, registra o nome, tal, apartamento tal, o condomínio autoriza. Pode entrar. Qualquer problema que tiver ali dentro, por exemplo, vamos dizer que você é meu vizinho. Se tiver algum problema no seu apartamento, o barulho está vindo do seu. Eu não sei quem é que está fazendo, se é seu filho, se é seu... Mas não sei. Só sei que está vindo da sua unidade. Primeiro ponto é eu entrar em contato com a administração e digo, olha, está incomodando. Ou então tipo, rapaz, amigão, está incomodando. Se não tiver jeito, chama a administração do condomínio para atestar a situação e eles vão conversar. Se não resolver, aplica-se uma advertência ou, a depender, multa. Ou seja, o papel do síndico nunca é fácil. Não. Né? Porque ele precisa, e muitas vezes, tomar essas decisões que acabam gerando até para ele, né, Eduardo? Eu já vi, doutor, pessoas chamando a própria polícia entrar em condomínio. Quando é que pode, quando é que não pode? Porque eu já vi esse acesso. Né? Eu fiquei assim, pasmo, né? Porque aparentemente, é dentro de um condomínio, né? Que ponto é que eu posso chamar alguém ou que um condômino pode chamar alguém? Nesse caso aí, realmente, quando a situação extrapola, né? A gente já vê muito caso desse de chamar a polícia, né? Tem condomínios que a polícia já é permitida entrar, né? Quando procura o síndico olha, perdão. Quando procura o síndico tenta advertir e multa e não cessa, como já aconteceu várias vezes, de 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, uma turma na sacada do condomínio fazendo barulho, cantando, dançando, olha, tá atrapalhando, aplica a multa e nada de cessar. Aí, onde a polícia realmente pode entrar, intervir. Independente da hora. Sim. Olha, 28 minutos, 13 horas e 28, aqui no nosso Jornal da Xodó, doutor Tiago Rodrigues, advogado condominial, respondendo e tirando algumas dúvidas. Daqui a pouco eu tenho uma dúvida do Wellington Chocante, lá em Propiá, com relação a animais. Você vai responder. Porque agora nós vamos a Tobias Barreto. Vamos com Glauber Leal, direto de Tobias Barreto, na 1520. Tem perguntas a fazer o doutor Tiago. Vem de lá, Glauber, atualiza aí, meu filho. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, boa tarde, Valquíria Miron, boa tarde também, Eduardo Carvalho, e saudar aí o nosso entrevistado e convidado, o advogado Tiago Rodrigues. Receba um abraço de todos aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é com relação aos acidentes, né, os acidentes ocorridos na área de lazer. O condomínio é responsável por esses acidentes na área de lazer, e principalmente envolvendo aí crianças? Desde já agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Boa tarde, agradeço. Tobias Barreto é uma cidade que eu gosto muito, né? Trabalhei lá, morei lá e admiro a população, tenho um carinho muito grande por Tobias. Veja, depende, né, se realmente for o condomínio responsável, porque, por exemplo, você citou criança, né? O condomínio não tem o dever de estar fiscalizando criança, né? Até porque a responsabilidade a gente não pode deixar a cargo do condomínio, como já aconteceu. Conheço síndicos que houve essa reclamação de pais reclamarem com a síndica porque o filho dele entrou na piscina. Aí a síndica, eu não vou. Não sou os pais, né? Eu não sou fiscal, não tenho fiscal, porque senão vai ter que botar vigilante o tempo todo. Então, a administração do condomínio só se responsabiliza se realmente for algum dano ocasionado pela falha da administração. Por exemplo, um brinquedo quebrado. Né, aquela grade de proteção à piscina, né? Que não permite que essas crianças tenham acesso. Às vezes um portão ficou aberto, não está com um problema, então a criança acessou. Aí é diferente. Isso, né? Aí, por exemplo, o chão molhado. Isso. Né? O condomínio tá ali, o chão molhado, ele bota um avisozinho, cuidado. Certo. Né?
Por quê? Porque se ele realmente for negligente num local que realmente, né? Aí sim o condomínio pode ser responsabilizar, por exemplo, o elevador, né? Certo. Também tem outras situações que aconteceu recente. Um morador estava levando o seu pet para passear e o pet mordeu uma criança na área comum. Aí a responsabilidade não é do condomínio porque o dono do pet tem essa responsabilidade de fazer com que o seu pet não atinja terceiros, ou seja, é a chamada segurança, né? Todo morador do condomínio, ele é responsável, ele usa a sua parte desde que não prejudique esses 3 S que eu falei, que é saúde, segurança e sossego. Então aí nem sempre o condomínio... Interferiu, né? Acabou interferindo, né, doutor Tiago? Nem sempre o condomínio é responsabilizado. Olha, nós vamos a um intervalo comercial, mas deixa eu mandar os abraços aqui para o Miúdo, Gilmário, Jordão, lá em Monte Alegre. Também a Margarete, acompanhando o nosso jornal. José Ailton, lá em Santa Luzia. O Carlos Alberto, a Lady Jane de Glória, a Fabiana Dória, lá em Graco Cardoso. O Albertino, em Cristinápolis. O Tonho Mecânico, o Gordo da Bicicletaria, do Povão, o Gideon, André Mecânico, todos em Cristinápolis, ligados aí, né, no nosso Jornal da Xodó, através da nossa rede Xodó, na 90.7. Nós vamos ao intervalo comercial e no retorno justamente isso, envolvendo animais nas áreas comuns. É uma dúvida aqui do nosso ouvinte, o Elton Chocante em Propriedade. Então não sai daí, porque a dúvida do Elton pode ser a sua também. É isso? Voltamos já já. Agora 13h36 aqui no Jornal da Xodó, o mais completo de Sergipe, né? Com a entrevista muito bacana com o Dr. Tiago Rodrigues, advogado condominial. E agora nós vamos a Robson Martins, né? Porque a pergunta, né, já formulada no meu amigo Robson, que já nos encaminhou aqui, tem relação com a do Wellington lá de Propiar, que é as restrições aplicadas no caso de animais. É isso mesmo, Robson? Vem de lá, meu amigo. Muito boa tarde e atualiza aí. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Valquíria, Daniel, e ao nosso entrevistado, o advogado Tiago Rodrigues. Receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Pois é, eu acredito que no segmento, né, uma das vertentes mais comentadas, né, ou questionadas, digamos assim. Então, para que fique bem claro, quais as restrições podem ser aplicadas no caso de animais em condomínio, hein, doutor? Muito obrigado. Agradeço. Veja, restrições é o seguinte, existe, por incrível que pareça, ainda existem convenções que proíbem animais em condomínio. São convenções antigas, mas isso já está derrubado. O STJ derrubou, já é pacífico de que não se deve proibir condôminos de criar seus pets, desde que a convenção só proíba desde que com essa criação afete a saúde, segurança e sossego dos outros moradores, né? Então, se for um animal, claro, um animal muito feroz, né? Claro, com certeza ele não serve para estar no âmbito condominial. Então, as limitações. O condomínio deve delimitar áreas que eles devem passear, né? Mas não deve proibir o trânsito, né? Porque, assim, infelizmente também existem convenções que obriga a regra lá, que o condômino use o seu pet, que desça com ele no braço. Então, mas existe. Tem, né? Infelizmente tem, e isso é derrubado. Já caiu? Já cai, isso cai. Embora exista, mas isso não deve ser aplicado, porque gera constrangimento ilegal, passível até de indenização, como já aconteceu. Nós já vimos situações aqui de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual precisar de um cão-guia e a convenção proibir, né? E aí precisou se entrar na justiça e ela teve o direito dela concedido, porque já é pacífico que não deve proibir criar animais, né? Agora, qual é a recomendação que a gente dá para os condomínios? Que crie uma regra para a área de lazer deles, onde é que eles vão circular, né? Nunca impedir o trânsito, porque você pode pegar seu pet e levar até a rua. Então nunca estipule que tem que seguir no braço, né? Que tem que obrigatoriamente botar no braço, que é proibido botar no chão e entrar no elevador. Não façam isso, porque pode acarretar
constrangimento ilegal passível de indenização, como tem acontecido. Então, tem inúmeras ações nesse sentido, justamente porque existem essa conduta, isso, legislações atrasadas, né, que não são atualizadas. Então, a nossa tarefa hoje, como colaboradores do direito condominial, é atualizar esses temas justamente por isso. Então, animais em condomínio faz parte do direito de propriedade. Você pode ter seu animal de estimação, desde que ele não afete a saúde, segurança e o sossego dos demais condomínios. Mas aí, afetou, o que é que se faz? Afetou, aí no caso tem que tomar providência para a retirada desse animal. Por exemplo, a responsabilidade também incide não só ao condomínio, mas também ao morador, certo, né? No caso de saúde, você não cuida do seu pet, você cria seu animalzinho. Pronto, um exemplo mais prático. Tinha uma moça que criava 15, 20 gatos dentro de um apartamento. Quer dizer, imagina a sujeira, o mau odor, a condição do entendeu? local. E isso afeta, então, qual é a conduta que deve se portar? Conversar com a moradora, né, a respeito da situação que está incomodando, aplicar multa, até, nesse caso, solicitar a retirada desses animais e denunciando aos órgãos competentes, porque também o morador que ocorrer nisso pode responder por maus tratos a animais. É isso aí. Olha, 13 horas e 41 minutos, vamos à capital do sertão? Vamos com o Aparecido Santana? Também tem perguntas a fazer, doutor Tiago Rodrigues. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo que acompanha, para o doutor Tiago. Nossa Senhora da Glória está crescendo muito o número de condomínios. Então, bom a gente ficar aí já também atento às novidades que o doutor Tiago vem trazendo aí em relação a isso. A primeira pergunta, doutor Tiago, o síndico, ele pode ser pessoa jurídica? Mas eu vou fazer outras perguntas. Outra em relação às obras que se faz, né, no apartamento. Existe um período, você pode fazer no final de semana, a qualquer hora da noite, existe restrição em relação a isso? São as minhas perguntas, doutor. Veja, obra em condomínio, né? É importante que o condômino, qualquer obra que ele faça, ele procure a administração informando, né? Existem as ABNTs, né, sobre a regra, para que ele não cometa nenhum dano à estrutura do condomínio. Então, por exemplo, eu vou abrir uma parede aqui, uma porta, aí você vai, né, pode, por exemplo, pegar uma coluna e acabou ocasionando uma tragédia, né? Então, precisa se passar a administração, ter um laudo de um engenheiro, né, para fazer primeiro essas obras, comunicar. Até porque, para chegar material, precisa todo a comunicação junto à administração. É que nem mudança, né? Existem regras para mudanças, né? Tal dia você tem que agendar. Por quê? Para não acarretar constrangimento com os outros moradores. Às vezes pode ser um elevador, né? Então quantos moradores, vamos dizer, com um apartamento de 10 andares, um elevador só? Como é que todo mundo vai descer com mudança, tudo com horário de trabalho? Então é constrangedor. Então, tem regras, o condomínio aplica essas regras justamente para a questão de mudança e obras também. Para chegada de material, agendar, para chegar e executar, sempre comunicando, né? As restrições, final de semana, jamais. É o descanso dos condôminos. Isso, praticamente todos os regimentos prevê essa questão de horário. De horário comercial, geralmente a gente vê de 8 às 12, das 14 às 18. Furadeira, bater, nesses horários, né? É aí onde entra, às vezes, a problemática da perturbação. Já teve vizinhos reclamando, o barulho ele martela todo dia, mas ele está em obra. Então é permitido agora, contanto que comunique, né, para evitar esses mal-estares, né? Às vezes tem gente que está em home office, ou então é aposentado e está todo dia ouvindo aquela martelada, né? Aquela reforma, e às vezes acaba sendo realmente constrangedor. Mas aí é por isso que tem os regulamentos. No condomínio, regula-se geralmente em horário comercial. Final de semana, não. Ou então, de 8 até as 12. Após isso, não pode. Entendeu? Não pode furar, não pode... A famosa furadeira, né? Você tá em casa e... né? Aquele barulhinho chato. Em horário comercial. Passou da meio-dia até as 2 da tarde, é proibido. E caso de expulsão? Quando é que se configura um caso de expulsão?
Veja, caso de expulsão é quando aquele condômino ele não atende todas as normas do condomínio. A regra de boa vizinhança, de boa conduta. Ele pratica infração, a infração prevista na Convenção do Regimento, reiterada e reiteradamente. E principalmente quando a multa ainda não resolve. Vou lhe dar um exemplo. Tem um condômino, né, não posso falar o nome, mas ele todo dia vai para a janela xingar o vizinho, né? Então aquilo ali vai sempre causando barulho, constrangimento, e ele vai sendo advertido, multado, persistindo multado, até que a conduta dele se torne inapropriada à boa convivência. É aquela chamada, se você não consegue viver em sociedade, realmente condomínio não é o lugar. Não é o seu lugar. Olha, agradeço também ao meu amigo Robson Martins, né, que a pergunta, né, com relação aos animais, né, foi a mesma, né, espero ter respondido ao amigo Elton Chocante lá de Propiá, também ao meu amigo Aparecido Santana pela participação. Daqui a pouco tem mais informações aí no nosso giro de informações. Doutor Tiago, ficaram algumas perguntas, é um tema muito abrangente, mas o nosso tempo é curto. Eu queria que o senhor lembrasse um pouco aí do lançamento do livro, né? O senhor pontuou aí no início do programa, que é o direito condominial, né? Vamos mostrar aqui, né? Isso. Vamos lá, fala um pouco sobre ele e convide, né, a nossa população para poder acompanhar aí esse lançamento. Lançamos esse livro, Direito Condominial, Temas Essenciais, né, com a organização de Dr. Rogério Camelo, que também é um dos coautores, Henrique Castro, Alan Matias, Hugo, né, da Costa, várias pessoas, né, são vários advogados, né, de outros estados. Eu sou o único sergipano nessa obra. Estarei lançando agora quarta-feira às 19 horas na Escariz, né, do Shopping Jardins, às 19 horas, né, e é um livro que nós buscamos detalhar, são temas essenciais em condomínio, são esses que nós conversamos, além de outros, né, procuramos conceituar natureza jurídica, o histórico do direito condominial, nós falamos sobre isso, falamos do condomínio antissocial, animais em condomínio, falamos do síndico, os deveres, as atribuições, né, temas específicos do cotidiano. Então, nós procuramos detalhar bastante essas informações, bem como uma linguagem bem simples, uma linguagem de fácil leitura, para compreensão tanto para estudantes de direito, como para profissionais que queiram se capacitar no campo condominial, para os síndicos profissionais, os síndicos orgânicos. Nós também falamos da profissionalização do síndico no livro, então está bem interessante, né? E também é destinado também principalmente para a sociedade condominial que tem interesse em conhecer sobre direito condominial. Esse livro também enfatiza, né? É uma obra, modesta parte, muito boa. Nós procuramos detalhar, certo. E eu estou muito feliz com ela, estou muito orgulhoso com ela, pelas portas que estão se abrindo, né? E pela oportunidade de estar falando isso, pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho, né? E principalmente o campo condominial, ele está crescendo e a cada dia está se atualizando e se capacitando. Então é importante que o síndico, os advogados, a sociedade condominial procure sempre se atualizar. E o livro tá aí como opção, o livro está aqui, né? Como mostra mais uma vez opção. Direito condominial, temas essenciais. Muito bom, viu? Olha, doutor Tiago, né, foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso Jornal da Xodó, né? A gente pôde tirar algumas dúvidas, né? Claro que nesse tema, né, Eduardo, é um tema muito amplo, né? Porque as pessoas se sentem, né, e convivem nessa sociedade onde há essas limitações e a gente precisa ter essa ciência. E espero que você possa retornar mais vezes aqui para a gente buscar temas mais específicos e ouvir, né, o seu conhecimento jurídico sobre esses temas, tá bom? Eu que agradeço, obrigado e estou sempre à disposição. É isso aí. Doutor Tiago Rodrigues, advogado condominial. Então não perca aí o lançamento do livro no dia 5, Direito Condominial, Temas Essenciais. É isso aí.